Olá, tudo bem? Aqui, Mai Martins, falando com vocês. É um prazer sempre estar aqui toda terça-feira, 10 horas da manhã, programa Escolhas que Transformam. E no programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre feridas emocionais, e uma dessas feridas que eu vou trazer é sobre o luto. Então, no segundo bloco, eu vou falar sobre o luto, porque eu acabei encontrando com duas pessoas essa semana que estavam passando por essa questão, por essa dor. E, de fato, quando a pessoa está passando por um luto, ela busca realmente mais entendimento. E é ótimo que as pessoas tenham começado a buscar mais entendimento mesmo, porque passar por essa dor é uma dor que está inerente a todos, que é a da morte. Então, é um tema que eu vou trabalhar com vocês no segundo bloco. Então fica ligadinho com a gente. E se você tiver alguma pergunta, quiser interagir, você pode mandar sua pergunta tanto no meu Instagram, @maimartins, Martins com ponto S no final, ou no WhatsApp, que é o 12992379608. Introduzindo aqui esse tema, né? O quanto que as cicatrizes invisíveis moldam a nossa forma de amar. De fato, nosso corpo fala. E quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai entrar nos relacionamentos, tanto amorosos quanto profissionais, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas diz muito sobre as nossas feridas. Todos nós temos feridas. Então, você já pensou que talvez a sua dificuldade em dizer não, de se posicionar, ou até mesmo a sua forma de amar venha de uma autoestima ferida? E autoestima não é arrogância nem vaidade, é a forma da qual você se percebe. É a forma como você percebe quem você é, as suas potências e as suas sombras. Não necessariamente somente a sua potência. Quando você dá muito foco somente à sua potência, você não tem autoestima, você tem distorção de imagem. Porque a gente não é 100% perfeito, a gente não é 100% maravilhoso. Então, quando você vai falar de você e você só fala dos seus pontos positivos, eu vou colocar aqui positivos, né? Isso significa que você tem em algum nível uma distorção de imagem, você não consegue se perceber de forma saudável. Então, para se perceber de forma saudável, você precisa olhar para os pontos positivos e os pontos a melhorar. Então, o que você tem a melhorar? Quais são suas sombras? E isso é a base do autoconhecimento, né? Você saber qual é o seu limite, saber até onde você pode ir. Então, isso limita muito sobre você dizer não. E essa semana, inclusive, uma pessoa chegou até mim nas sessões, porque eu realizo as sessões, eu atendo vocês. Inclusive, se você quer ser atendida por mim, vai até o Instagram e manda uma mensagem, vai ser um prazer te atender no @maimartins, com ponto S no final. E dentro dessas sessões, a mulher chegou até mim com uma questão de que ela não sabia dizer não. Então, ela não sabia dizer não, no nível familiar ela já cuidava da mãe, e agora ela tem que cuidar do irmão, e ela não sabe dizer não sabe colocar limites, e ela fica projetando expectativas nas pessoas, sem que as pessoas possam ter nem noção do que ela tá projetando, né? Então, o quanto que você tem colocado expectativas nas pessoas e você nem comunica essas expectativas. Ou seja, o que você tem esperado das pessoas? Às vezes você espera que seu marido te entregue X, te entregue mais amor, te entregue mais carinho, te entregue mais comunicação, mas você não fala pra ele. Então, a comunicação, ela é a chave. O quanto que você pode alinhar a sua comunicação com as pessoas. O quanto que você espera na sua vida profissional, maior ascensão, mudança, transformação, mas você não comunica. Não comunica nem na forma como você se posiciona, na forma como você fala, não comunica na forma como você divulga seu trabalho. Então, a comunicação, ela é essencial. E essa mulher dentro do atendimento, ela tem dificuldade de dizer não. E aí eu digo sim a todos, já cuido da minha mãe, agora vou ter que cuidar do meu irmão, e não consigo olhar pra mim. E aí eu tava pensando, né? Você prefere dizer não ou ser feito de bobo? Né? É até algo pra vocês pensarem, e eu trago dessa forma justamente pra fixar a cabeça de vocês. Então, às vezes, dizer não é essencial pra saúde mental. É essencial pra que vocês olhem pra vida de vocês e construam a vida de vocês de forma consciente. E quando eu falo sobre olhar pra vocês, olhar pro mundo de vocês, e eu também falo dos humanos, de modo geral, e eu me incluo nisso. Aqui, né, quando eu trago das dores, das circunstâncias dos seres humanos, sobre o comportamento humano, eu também me incluo nisso. Eu só me afasto um pouco pra olhar de forma mais macro, pra trazer uma análise pra vocês. Mas eu também me incluo nisso. E hoje, no mundo contemporâneo, a gente trazer essa pauta pra rádio, trazer essa pauta pro YouTube é essencial. Porque antes não tinha tanta informação, né? É raro você ver pessoas de 40, 50, 60 anos que têm uma inteligência emocional. É raro. Muitas vezes essas pessoas, elas lidaram com as suas próprias emoções através de vícios, através do ato de compensação, ou seja, tem uma dor, vou tapar com a bebida, tem uma dor, vou tapar com o cigarro, tem uma dor, vou tapar com relacionamentos amorosos destrutivos. Enfim, tem uma dor, vou tapar com o trabalho. Então, as pessoas, né, nessa faixa etária, é raro você ver alguma que tenha esse aporte de know-how, de conhecimento emocional. Então, é importantíssima essa pauta ser trazida aqui pra rádio, ser trazida pra internet, pra que essas pessoas também dessa faixa etária, 40, 50, 60 anos e até 70, 80 anos,
né? Tem avós aqui que ouvem também meu conteúdo lá no Instagram. Então é importantíssimo a gente levar também esse conhecimento para essa faixa etária, pra gente contribuir também com longevidade. Porque no conceito de longevidade, as pessoas envelhecem melhor quando elas cuidam do seu emocional, quando elas cuidam do seu ambiente relacional, que são suas relações, que são sua família, as pessoas das quais ela interagem. Quando elas cuidam também do financeiro. Para ter saúde emocional, vários pilares precisam estar em andamento. E eu recebi uma pergunta essa semana, até da Patrícia, que trabalha aqui na rádio. É possível mesmo? E o importante quando a gente fala de emocional, quando a gente fala de saúde mental, não é manter a perfeição, não é manter o equilíbrio. Eu não gosto muito dessa palavra, equilíbrio. É você compreender que os problemas estão disponíveis para você. Problemas vão acontecer, os problemas existem e eles estão acontecendo a todo momento. Quando a gente traz o conhecimento de inteligência emocional, a gente consegue lidar melhor com esses problemas, tirar forças desses problemas e crescer em virtude. Ou seja, a gente consegue evoluir mesmo diante das adversidades. Então, a forma como a pessoa se vê, a forma como a pessoa se enxerga, se ela consegue ou não dizer não, como ela vive, como ela permite viver, isso tá relacionado à autoestima. Então, autoestima não é só ver ponto positivo de você. Isso é distorção de imagem, certo? Então, a gente também tem que distinguir autoestima de autoconfiança. Gente, uma pode existir sem a outra. Então, muitas vezes você vê na sua vida profissional que muitas pessoas têm muita autoconfiança. Então, elas acham que elas podem, acham que elas conseguem, acham que elas vão dar conta, mas elas não têm autoestima. E a pessoa sem autoestima, ela vai te ferir. Ela vai ferir o outro. Porque uma pessoa sem autoestima é uma pessoa insegura. E uma pessoa insegura, ela vai causar feridas em outras pessoas. Porque elas não conseguem ver uma pessoa segura. Elas não conseguem ver segurança no outro. Então, elas ferem, elas machucam. E aqui eu vou trazer pra vocês algumas raízes da baixa autoestima. Por exemplo, existem algumas experiências na infância e na adolescência, como crítica, rejeição, falta de validação, que fazem com que a pessoa, o adulto, desenvolva esse movimento de falta de autoestima. Comparação social. Então, ficar comparando com o irmão, ficar comparando com o pai, ficar comparando. A comparação, ela é essencial. Pessoas maduras conseguem levar a comparação como ponto positivo. Sabia disso? Por exemplo, se você tem um movimento de comparação com um bom profissional, você também vai querer ascensionar, você vai querer crescer, você vai querer evoluir. Porque você tem a régua, então como seria você trocar a comparação por régua, né? Então coloque ali a sua régua, qual é a sua régua? Ah, a minha régua é fulano, então eu olho o trabalho do fulano e eu admiro o fulano. E às vezes essa admiração vai te causar incômodo, porque dentro de você não vai sentir que você tá evoluindo tanto. Então uma pessoa madura, um adulto maduro, ele não usa a comparação como ponto de ferida. Ele usa a comparação como ponto de subir a régua. Então como seria vocês subirem a régua de vocês? Então ao invés de, quando estiver passando um rio, ver alguém se exercitando, ver alguém prosperando, ver alguém vivendo uma vida legal, e a pessoa tá ali compartilhando, ou até mesmo incentivando outras pessoas a terem essa vida, como seria, ao invés de vocês criticarem? Então eu vejo muitos comentários, né? Comentários negativos sobre essas pessoas, comentários negativos sobre o estilo de vida dessas pessoas. Como seria, ao invés de vocês criticarem, vocês subirem a régua de vocês? Então olha só que interessante. O que eu posso atribuir na minha vida que essa pessoa tá fazendo? Então lembre-se, um adulto saudável, ele não usa a comparação como ferida, ele usa a comparação como ponto de evolução. Mas, lá na infância, muitas vezes a comparação foi um ponto de ferida. Então agora, na vida adulta, você olhando isso, você começa a usar a comparação como ponto de crescimento e realmente um ponto de mudança. E com certeza trabalhar isso em alguma sessão de terapia integrativa ou de psicoterapia convencional. Então, o impacto da sociedade e nas redes sociais, né, também. Então, muitas vezes, essas redes sociais, esse ver o outro, vai diminuindo sua autoestima. Porque a forma como você se percebe, ela vai mudando. Então, o convite aqui é que você não use as redes sociais como um ponto de dor, e sim como um ponto de evolução. E aí você não fica com esse medo excessivo da rejeição, medo excessivo das críticas, dificuldade de estabelecer limite, dificuldade de falar não. Quando alguém te pedir alguma coisa no seu trabalho e você realmente não pode entregar aquilo, você vai se sobrecarregar se você entregar aquilo. Mesmo assim, você diz sim. Toda vez que você diz sim pro outro, você tira o peso do outro e coloca pra você. E aí a pergunta que eu te faço é, por que sempre você tem que ser um boi de carga do outro, então? Não, é momento de você fazer diferente, é momento de você trabalhar isso em você. Então, os relacionamentos tóxicos, eles também são mantidos por medo de ficar só. Então, ao invés de você sustentar a sua própria solidão, sustentar a sua própria solitude, que a pessoa que tem baixa autoestima, ou seja, a pessoa que não tem uma boa percepção de si mesma, ela não acredita que há algo melhor para ela. E aí ela vai encontrar inúmeras crenças, ela vai enraizando crenças dentro de si, como, essa é a pessoa predestinada para minha vida. Essa é a pessoa do meu futuro. Essa é a pessoa. Então ela coloca toda a expectativa funilada naquela pessoa. E existe até um conceito na psicanálise, né, do relacionamento, que quando a gente entra no relacionamento amoroso, ao invés da gente ter dois humanos, nossa psique, nossa mente, ela começa a acreditar que é um só. É uma coisa só. É um momento só.
E aí a pessoa vai enraizando crenças, entende? Ao invés dela entender, não, essa pessoa me feriu, essa pessoa me machucou, essa pessoa não é realmente a pessoa pro meu momento. Mas com base em tudo que vivemos lá no passado, eu enraizo dentro da minha mente que ela é a pessoa para a minha vida. E não há a possibilidade de encontrar alguém melhor ou alguém mais incrível. Aí vem a autoestima. Ou é por conta da sua idade, ou é por conta de tudo que você já viveu, ou você nem consegue acessar isso, porque tá tão enraizado lá dentro da sua mente que você não consegue nem acessar. E aí você fica nesse relacionamento meia boca mesmo, na expectativa dele mudar, ao invés de você ter ações ativas. Lembre-se sempre, relacionamentos amorosos, o crescimento não deve ser unilateral, ou seja, o crescimento só de um lado. Tem que ter crescimento dos dois lados, tem que ter interesse dos dois lados, tem que ter mudança comportamental, espiritual, dos dois lados. Senão, não há prosperidade. Então, o autoconhecimento, ele é incrível para isso, porque o autoconhecimento é chave de transformação. Terapia, processos de cura emocional, eles são incríveis para que a gente possa se relacionar com as pessoas de forma saudável. Então, práticas de autocuidado, exercício simples, ter um diário da gratidão. Quem aqui já tem um diário da gratidão? Isso pode ser algo bom, né? E às vezes agradecer por aquilo que você ainda não tem. Porque aí você potencializa seu potencial de manifestação daquilo. Afirmações positivas, começar a se olhar com mais gentileza. Então a minha pergunta é, o que você tem tolerado por medo de se sentir insuficiente? Então muitas pessoas têm até preguiça, sim, preguiça, de conhecer outras pessoas, olha só. Então isso também tem a ver com autoestima. Você acha que você não merece, né? Você acha que não é o suficiente. Então qual foi a última vez que você já se elogiou de verdade? De verdade mesmo, você olhou pra você e você falou, eu tenho uma potência aqui, eu tenho um movimento de cura aqui. Então todos nós queremos amar e ser amados, mas a gente esquece muitas vezes que amamos com feridas abertas. Então você já sentiu que amava demais alguém e a pessoa não correspondia? Amava demais, a pessoa não correspondia, e aí você ficava naquela coisa de continuo, não continuo, e aí não sabe estabelecer a comunicação, vai virando aquela bola de neve. Você já sentiu que confia de menos ou sempre vive esperando o pior da pessoa? Isso pode ser não você vivendo no relacionamento, mas a sua ferida que tá vivendo no relacionamento. Então o questionamento que eu faço é, o quanto que é a sua ferida que tá vivendo no relacionamento, ao invés de ser você que tá vivendo no relacionamento? E como que a gente sabe, né? Como será que a gente sabe? Se sou eu que tô vivendo meu relacionamento, sou eu que tô intencionando ali, vou ficar com aquela pessoa, vou continuar com aquela pessoa, ou é a minha ferida? Isso é um movimento incrível, né? Que tá ali também, eu deixo de sugestão de leitura pra vocês, o livro 5 Feridas Emocionais, que traz ali muitas das nossas máscaras, das nossas feridas. E me segue nas redes sociais, né, no Instagram, @maimartins. E ontem eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês colocarem também. Então sempre tô interagindo antes do programa começar com você lá no meu Instagram, onde eu compartilho conteúdo com você. E se você tem interesse de vir pra uma sessão, passar por um atendimento que é riquíssimo, a gente expande muito a nossa consciência, a gente expande aquilo que a gente quer buscar, aquilo que a gente quer procurar. Então muitas vezes você tá passando por uma situação na sua vida desafiadora. Então vir pra uma sessão com a terapia integrativa, ela acontece completamente online. E você tem ali o seu momento de expansão. Ela é uma terapia breve, então a cada terapia, a cada sessão, você expande sua consciência, você muda, você se transforma, você coleta aprendizados. Então é um movimento bem diferente. Além dessa busca pelo autoconhecimento aqui. Agora a gente vai falar sobre essas 5 feridas emocionais. Eu deixei aqui como base o livro 5 Feridas Emocionais, é esse mesmo nome. E eu vou abordar aqui um pouco com vocês em seguida, pra finalizar o programa, que eu senti de trazer, porque entrei em contato essa semana com pessoas que estavam no processo do luto, um pouquinho sobre esse tema. Então, como será que o seu relacionamento, a sua vida relacional, as suas relações, suas conexões andam? Você se conecta através das suas feridas ou através de você mesmo, através da sua essência? E pra saber isso, pra mapear isso, primeiro você tem que reconhecer quais são essas 5 feridas emocionais. Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição. E quando a gente cultiva essa ferida da rejeição, a gente usa a máscara do fugitivo. Então, as pessoas que têm medo de serem rejeitadas, ou elas vivem terminando relações, então sempre tá divorciando, sempre tá terminando, sempre tá fugindo. Elas não debatem, né, como pode melhorar a relação, e elas nem se conectam. Então, normalmente são pessoas que têm muita vergonha em se conectar. Então, se você percebe esses sintomas, você pode começar a trabalhar a ferida da rejeição em você para aprimorar os seus relacionamentos. A segunda ferida que a gente vai trabalhar aqui é a ferida do abandono. As pessoas que têm a ferida do abandono, elas usam a máscara do dependente. Então é sempre aquela pessoa que tá numa relação de codependência com você. A codependência é um tema muito vasto, mas eu vou abordar brevemente aqui, já que eu citei, né? Então, a codependência é um movimento onde tem o dependente e o codependente. O codependente, ele acredita que ele sempre precisa estar ajudando, que ninguém faz nada se não for ele, que se não for por ele, ninguém vai fazer nada. Então ele vive num modo automático dentro dos relacionamentos que ele sempre tá fazendo pelas pessoas. E adivinha, a pessoa que é codependente, ela nunca consegue sustentar nem um casamento, nem um relacionamento, e tão menos uma sociedade. Não tem como. A pessoa tá toda hora fazendo por você. Ela não acredita que você pode. No fundo, ela não acredita que você pode.
Mas não por você, não pela sua potência, por ela. O codependente, ele tem a ferida do abandono também. Então ele precisa estar ali, né, nesse movimento, de estar nutrindo toda hora aquelas relações. Eu tenho certeza que você já viu alguém assim. Normalmente é aquela pessoa que cuida, ou da mãe, ou do pai, e sempre acha que a mãe e o pai não podem de jeito nenhum viver, e a mãe e o pai então, sai de casa, sai daqui, não aguento mais você aqui, sai. E aí o filho tá, não, mas você precisa de mim, entende? E aí nem precisa, e ele tá ali. Eu trouxe aqui o exemplo da dinâmica pai e filho, mas poderia ser qualquer dinâmica, tá? Inclusive, funcionário e um empregador. E o dono da empresa. Então, cabe a vocês analisarem dentro da realidade de vocês como é que tá isso. Então, sempre que há uma ferida, há também uma máscara. Porque o ego, quando a gente tá vivendo um mundo egoico, uma vida egoica, é uma vida com máscara. E normalmente a gente consegue perceber isso nas pessoas. Então, as pessoas usam uma máscara. Elas não são quem elas são. Quem você é? Né? Então, às vezes você é uma pessoa calma, às vezes você é uma pessoa mais enérgica, igual eu. Sou uma pessoa mais enérgica. Então, a minha fala, ela é um pouco mais enérgica. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você tá brava? Não, não tô. Não tô, eu falo assim mesmo. Então, muitas vezes eu até olho, né? Olho muito mais sobre isso, pra ser um pouco mais suave na minha fala, pra não parecer tão enérgica, tão brava. Então, aí vocês podem, eu me usei de exemplo, mas você pode olhar pra você. Então, a gente sempre vai usar uma máscara quando a gente vive um mundo egoico. Então, o abandono, ele usa a máscara do dependente. Então, sempre é nesse movimento de dependência. Eu preciso do outro, eu não vivo sem o outro, não consigo viver sem o outro. E tem também a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Então, quem tem essa ferida da humilhação, né? Pessoas que foram humilhadas na infância, às vezes por pobreza, por escassez financeira, ou pelo físico, né? Por estar acima do peso, ou estar muito abaixo do peso, pelo bullying. O bullying, ele causa uma ferida muito grande. Ele tem a máscara do masoquista. Então, em algum nível, essa pessoa está sempre querendo ferir o outro. E gosta de ver o outro sofrer. Então, em que nível você usa isso? Essa é a pergunta. A quarta ferida é a ferida da traição. Então, as pessoas que foram traídas ou que assistiram traição na infância e mantêm essa ferida até hoje, elas têm a máscara do controlador. Então, o movimento do controle. Então, elas querem saber quando, como e onde. Senão, elas não fecham um contrato. Senão, elas não entram num relacionamento. Senão, elas não conseguem se sentir seguras de se relacionar. E a quinta ferida aqui é a ferida da injustiça. As pessoas que viveram muita injustiça e tiveram essa ferida muito latente, elas usam a máscara do rígido. Então, uma pessoa muito rígida, muito forte, muito brava, né? E ela se relaciona dessa forma. E normalmente essas feridas, elas se formam na infância. E nós adultos, nos relacionamentos adultos, elas voltam a aparecer. Isso acontece não é porque a gente é fraco, não é porque a nível de comportamento humano, isso é uma fraqueza. Mas porque a gente sempre tá tentando proteger essa parte ferida dentro de nós. E essa máscara é uma proteção. Então aqui eu não tô querendo demonizar o ego, nem demonizar essa máscara. Mas eu tô querendo levantar um debate pra você, um questionamento de qual máscara você usa pra cobrir as suas feridas. E trabalhar isso. E cada ferida vai impactar no nosso modo de amar. Então, quem tem a ferida da rejeição costuma se evitar se entregar por inteiro. Então, por medo de ser descartado. Então, normalmente são pessoas que não se relacionam com profundidade, que sempre estão terminando o relacionamento, que nunca se mantêm num trabalho, por exemplo. A ferida do abandono, ela tende a criar vínculos de dependência emocional. Um vínculo de dependência emocional muito forte com os outros, por medo de ser abandonado. E lembra daquela pessoa que eu citei no primeiro bloco? Que ela prefere manter-se num relacionamento onde o crescimento é unilateral, ou seja, só um lado quer evoluir, só um lado quer crescer, só um lado quer mudar, do que abrir-se para novas perspectivas. Então, num relacionamento, os dois lados precisam estar engajados. Senão, não há prosperidade, não há crescimento. Então, quem tem a ferida do abandono, ela prefere manter-se vinculada a isso do que encarar a própria solitude. A ferida da humilhação é quem foi humilhado pode se anular, ou seja, aceitar migalhas. E ter, inclusive, dificuldade de se valorizar, de olhar o que verdadeiramente eu mereço. É aquela pessoa que, quando o outro dá o mínimo, ela acha o máximo. Então é importante a gente estar atento a isso. E pessoas com a ferida da traição vivem em constante desconfiança, como eu citei aqui. Elas tentam controlar o outro o tempo todo. Então, saber tudo o tempo todo. E a ferida da injustiça, eles podem se tornar frios, exigentes, pouco flexíveis, ou às vezes nem se relacionar. O objetivo é oferecer um espelho, não uma sentença aqui. O objetivo é um convite para que vocês olhem para vocês com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão. O amor próprio é um ponto de partida. Então, ninguém que se ama, ninguém ama saudável, vive numa guerra interna. Ninguém que tem ali um relacionamento bom com as pessoas tá numa guerra interna. Tá todo o tempo tentando encobertar essas feridas. Então, quando você dá olhar para essas feridas, você reconhece que elas existem, você começa a ter um movimento mais vulnerável. Porque você tá dando olhar pra elas. Então você não precisa estar nesse movimento de cobrir essas feridas o tempo todo. Então, o primeiro passo é não projetar sua ferida no outro. E isso é a importância da escuta interior, da terapia, da vulnerabilidade nas relações. Práticas de cura, então diário emocional, meditação, exercício físico, conversa honesta com quem você está se relacionando.
E aí, depois de tudo que eu citei, você consegue identificar qual dessas feridas emocionais mais influenciou seus relacionamentos? E como que você costuma reagir quando você sente que você está sendo rejeitado ou desvalorizado? Eu incentivo vocês a ouvirem realmente o coração de vocês e a olharem para esse movimento, para tudo, né? Olharem para o mundo de vocês, olharem para a vida de vocês com esse novo olhar. Então, meus relacionamentos agora ou é a minha ferida ou é a minha essência que está se relacionando. E sempre identificar. E às vezes ser vulnerável com o outro. Olha, me desculpe, eu realmente tenho essa questão, me perdoe, vamos encontrar um meio do caminho, um caminho do meio. O caminho do meio é o caminho de maior equilíbrio, o caminho de maior força, o caminho de maior bom senso. E agora, depois dessa pauta de autoestima, se ficou alguma dúvida, não se esqueça de mandar lá no meu Instagram, que é o @maimartins. E como eu prometi, eu vou encerrar o programa, esses próximos 10 minutinhos, pra falar sobre luto, sobre a perda às vezes de um ente querido, às vezes de um animal de estimação muito querido, que fazia parte da família, faz parte da sua história. E o luto, nem sempre ele é somente do ente querido. De um animal, de um ente querido, de algum familiar. Às vezes o luto é o término, a morte também de um relacionamento. De um divórcio, término de uma empresa, de uma sociedade. Saída de um país muito especial pra você, de uma cidade muito especial pra você. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa tendência dentro do comportamento é passar por fases. Então, existe uma base teórica que diz que existem fases para o luto. A fase da negação, a fase da raiva, a fase da negociação, a fase da depressão e a fase da aceitação. E não existe um tempo certo para terminar a fase do luto. Não existe. O luto, ele é um movimento espiritual interno. Então, cada pessoa vai tratar de um jeito. E não existe um movimento assim, depois de 3 anos, eu sinto que eu consegui processar o luto. Às vezes vai demorar muito mais, às vezes vai demorar menos. Às vezes vai levar a vida inteira. Então, o processar o luto, que eu gostaria que vocês olhassem aqui, é como você consegue olhar para esse evento. Será que seu ambiente interno ele tá um pouco mais maduro quando você olha para esse evento? Você consegue encontrar um olhar mais elevado quando você olha para esse evento? E muitas vezes, o processo do luto vai ser muito dolorido. E saiba que você que tá ouvindo, que passou pelo processo do luto, eu te entendo profundamente. Profundamente. E a sua dor é real. A sua dor ela é válida. Então, o luto é o preço que a gente paga por amar. Então, é toda essa dor, todo esse movimento, né, é amar. A vida, ela é finita e muitas vezes é por isso que ela tem valor. Porque ela acaba. Porque nós, humanos, temos a tendência de dar valor ao que acaba, ao que é escasso. Então, o luto é uma forma inconsciente de honrar esse amor. Então, você já se permitiu sentir o luto? Ou ainda você tenta ser forte o tempo todo? Porque quanto mais você resiste ao luto, mais ele vai te destruindo. O luto não é sobre a morte. É sobre a forma como você vivencia ela. Então, a gente pode vivenciar o luto por um término, por uma mudança inesperada, por uma identidade que se perdeu. Muitas vezes você perde a identidade, perde quem você é. E ressaltar a importância de realmente você validar essa dor. Então não tenta negar essa dor, valida essa dor. Ela existe, veja essa dor. E a fase da negação é aquela fase onde a gente fala, não é possível que isso aconteceu comigo. Muitas vezes, dentro do comportamento humano, a gente acha que a gente é um alecrim dourado. Nenhuma dor, nenhum término, nenhuma morte pode nos acontecer. Porque somos especiais demais. E sim, acredite se quiser, muitas vezes a gente acha que a gente é especial demais. Então, essa fase, né? Isso não pode estar acontecendo comigo. Na verdade, nossa, por que comigo? E aí muitas pessoas se perdem nessa fase da negação. Porque elas começam a questionar Deus, questionar a espiritualidade, questionar algo maior. Mas por que isso foi acontecer comigo? Tantas pessoas no mundo e vai acontecer logo comigo. E aí vem a raiva. Aquela raiva, por que comigo? Por que agora? Isso não deveria acontecer. E aí você começa a negociar. E se eu tivesse feito diferente? E se eu estivesse lá quando a pessoa faleceu? Muitas pessoas, né, acham que por ela não estarem no hospital, por ela não estarem na cidade, por elas não estarem no país que aquele ente querido faleceu, elas poderiam ter evitado algo, elas poderiam ter amenizado algo. Como se fosse dentro do controle delas. Então você vai passar por essa fase de negociação. Ai, se eu tivesse feito diferente. Ai, se eu estivesse em determinado lugar. Ai, mas e se eu tivesse testado um novo método de saúde? E se eu tivesse testado um novo remédio? E se eu tivesse conhecido alguém que tivesse a solução pra isso? Talvez seria diferente. Então você vai passar por essa fase. E depois vem a tristeza, uma depressão profunda, um sentimento de vazio. Depois que você processa todas essas fases, você vai pra aceitação. A dor existe, mas ela começa a fazer parte da sua vida, sem dominar você, sem dominar a sua rotina. Você consegue fazer o que tem que ser feito, e mesmo assim, entender que aquilo aconteceu, e muitas vezes tirar forças daquilo, tirar aprendizados daquilo. Quais forças cresceram de você depois desse luto? É importante ressaltar que essas fases, elas não seguem uma ordem exata, e elas podem se repetir e ter um tempo maior. Quanto mais você busca conhecimento em relação a isso, mais calmo, mais tranquilo fica a fase do luto. Por isso que eu quis trazer aqui pra você. Então não se apresse, não existe um tempo certo. Evita comparar sua dor com a dor do outro. Busque apoio, grupo de acolhimento, terapia, amigos confiáveis. Expressa a sua dor. Escreve, chora, cria rituais simbólicos pra você.
sobre a partida daquele ente querido, ou sobre aquele divórcio, ou sobre a ruptura. Fale sobre essa pessoa. Isso é uma forma de manter viva a conexão, sem negação, sem o entendimento de que aquela pessoa viveu e morreu. E agora a pergunta que eu trago pra você pra finalizar aqui é: qual perda ainda dói em silêncio dentro de você? Que palavras você gostaria de ter dito e não teve tempo? Então, escreva uma carta pra aquilo ou pra aquele que você perdeu. E não precisa entregar a ninguém. Escreva, depois queima, rasga, guarda. Você que sabe. Essa carta é um ponto pra você se libertar com amor e fazer o que precisa ser feito. Muito obrigada pela sua escuta, muito obrigada. E também através do meu Instagram, como eu disse, @maimartins. É um prazer imenso ficar aqui com você. Reflita, ouça novamente esse programa, fica salvo lá no YouTube. Acho que também transmite pelo Facebook, E envia esse link para mais pessoas. Se você sentir que faz sentido para algum amigo, familiar, marido, mulher, alguma coisa que eu falei aqui, manda para essa pessoa. E uma ótima semana a todos vocês.